Imagine por um instante o primeiro capítulo da Bíblia. O cenário é vazio. Não havia nada. Nem luz, nem vida, apenas o silêncio e o vazio. E então algo extraordinário acontece. Deus não pega ferramentas, não junta materiais, não molda com as mãos. Ele simplesmente fala: haja luz. E a luz, obediente, explode sobre o universo. Perceba o detalhe: não havia sol, nem estrelas, mas a simples palavra liberada por Deus foi suficiente para romper a escuridão. Isso nos mostra um segredo profundo. A realidade em que vivemos começou com a palavra, ou seja, a palavra tem poder criador. Agora pense comigo. Se a palavra de Deus foi capaz de formar o universo, por que você acredita que as suas palavras não têm impacto sobre a sua vida? Quando você repete constantemente frases como "nunca vou vencer", "minha vida não tem jeito", "sou azarado", você está construindo paredes invisíveis ao seu redor. Mas quando você começa a declarar: "eu vou conseguir", "eu tenho propósito", "Deus está comigo", a sua boca começa a projetar um novo destino. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é um princípio espiritual. Assim como a semente precisa ser plantada para dar frutos, as palavras que você libera são sementes lançadas no terreno da sua vida. Algumas crescem em forma de esperança, outras em forma de medo. Pense em um exemplo prático. Uma criança que cresce ouvindo "você não serve para nada" pode acreditar nessa mentira por toda a vida. Mas uma criança que ouve "você é inteligente, você pode, você é amado", cresce com confiança e coragem. As palavras moldam o interior de uma pessoa antes mesmo que ela perceba. Agora quero que você imagine sua própria vida como uma casa sendo construída. Cada palavra que você fala é um tijolo. Se você só fala palavras negativas, você ergue paredes frágeis que desmoronam na primeira tempestade. Mas se você fala palavras alinhadas com fé e esperança, você ergue muralhas inabaláveis que sustentam seus sonhos. E aqui está a chave. O que você declara com frequência, você acaba acreditando. E o que você acredita, você vive. Por isso eu quero te desafiar hoje. Observe as palavras que saem da sua boca, porque muitas vezes, sem perceber, você está decretando sua derrota antes mesmo de lutar. Quantas vezes você já disse: "eu nunca vou mudar"? Quantas vezes você já repetiu: "isso não é para mim"? Essas palavras se tornam correntes invisíveis que te impedem de avançar. Mas existe uma boa notícia. Da mesma forma que palavras negativas constroem prisões, palavras de fé constroem liberdade. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, você muda a atmosfera da sua vida. Exemplo bíblico. Abraão ouviu de Deus uma promessa. Mesmo sem ter filhos, ele começou a declarar que seria pai de uma grande nação. E a sua palavra, alinhada à promessa de Deus, se tornou realidade. Aplicação prática. Escolha hoje um versículo da Bíblia e declare-o todos os dias. Pode ser simples como "tudo posso naquele que me fortalece" ou "o Senhor é meu pastor e nada me faltará". Quando essa palavra sair da sua boca, ela vai começar a gerar uma nova realidade ao seu redor. Então guarde essa frase no coração. Sua boca é uma fábrica de futuros.
O que você fala hoje é o que você viverá amanhã. Agora que entendemos que a palavra tem poder de criar realidades, precisamos aprofundar um ponto essencial. A declaração é como uma chave invisível que abre portas no mundo espiritual e no mundo natural. Quando você fala algo em voz alta, não está apenas jogando sons no ar. Você está liberando uma frequência, uma energia, um comando. Pense comigo. Quando Deus disse, haja luz, o som não ficou parado. Ele saiu, atravessou o vazio e deu forma ao que não existia. Assim acontece com as suas declarações. A ciência já comprovou que palavras têm impacto no cérebro humano. Pesquisas mostram que frases positivas fortalecem conexões neurais ligadas à motivação e à autoconfiança. Ou seja, quando você declara coisas boas, você literalmente reprograma sua mente. Mas quando você declara coisas negativas, você alimenta ciclos de medo, ansiedade e derrota. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Não é só sobre falar para os outros, é sobre falar para si mesmo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e disse: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço? Essas palavras não foram apenas ditas, elas foram semeadas no seu coração. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso em Ezequiel 37. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos e pergunta: pode estes ossos reviverem? Ezequiel, sem saber o que responder, diz: Senhor, tu sabes. Então Deus dá uma ordem. Profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando o profeta declarou, os ossos começaram a se juntar, nervos cresceram, carne surgiu e um grande exército se levantou. Pare para pensar. Os ossos estavam mortos. Não havia nenhuma possibilidade natural de vida. Mas a declaração alinhada à palavra de Deus trouxe o impossível à realidade. Isso significa que não importa quão destruída sua vida esteja, quando você decide declarar a verdade de Deus, coisas começam a se movimentar no invisível. Agora pense em situações reais. Uma pessoa endividada pode passar anos repetindo: nunca vou sair dessa situação. E de fato ela nunca sai, porque sua boca mantém essa prisão ativa. Mas quando essa mesma pessoa começa a declarar: eu vou prosperar, eu tenho sabedoria para organizar minhas finanças, a bênção de Deus está sobre mim. Sua mente se abre para novas ideias, sua postura muda e portas começam a se abrir. Outro exemplo: alguém que luta contra a ansiedade pode viver preso ao pensamento: eu nunca vou ter paz. Mas se essa pessoa começa a repetir diariamente: a paz de Cristo governa meu coração, eu sou livre do medo. Pouco a pouco essa verdade se instala dentro dela e começa a gerar transformação. O que aprendemos aqui? Que a sua boca é como um volante. Se você aponta para o negativo, sua vida segue nessa direção. Se você aponta para o positivo, sua vida também segue. Não importa se hoje você está no deserto, a sua declaração pode ser a bússola que te leva para a terra prometida. Mas talvez você pense: mas eu já tentei falar coisas boas e nada aconteceu. Aqui está a diferença. Não é apenas sobre repetir frases, é sobre alinhar sua fé com suas palavras. Quando você declara algo acreditando, o universo espiritual responde. Por isso Jesus disse em Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, não é o tamanho da sua fé, mas a firmeza da sua declaração.
Montanhas podem se mover quando você fala com convicção. Quero te dar uma prática simples. Escolha hoje 3 frases de poder para declarar diariamente. Exemplo: eu sou forte porque Deus me fortalece. Eu prospero em tudo o que faço porque o Senhor é comigo. Minha vida está alinhada com o propósito divino. Repita essas declarações todos os dias, pela manhã e à noite. Faça disso um hábito. Você vai perceber que, com o tempo, sua mente, seu coração e suas atitudes vão começar a se alinhar com as palavras que você fala. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer mudar suas palavras, precisa encher sua mente e seu coração com verdades poderosas. Leia a palavra de Deus, alimente-se de mensagens de fé e então sua boca se tornará um instrumento de vida, não de morte. E aqui vai a frase para fixar. A declaração é a ponte entre o que você acredita e o que você vive. Você já parou para pensar em quantas vezes repetiu frases como: eu sou azarado, eu não presto para isso, eu nunca vou conseguir? Talvez você nem perceba, mas cada palavra dessas é como um tijolo colocado na construção da sua identidade. E acredite, o que você diz sobre si mesmo tem muito mais poder do que aquilo que os outros dizem a seu respeito. Desde criança, nós absorvemos palavras que nos moldam. Um elogio de um professor pode despertar confiança para a vida toda, enquanto uma crítica dura pode gerar insegurança por décadas. Isso mostra que palavras não são apenas sons, são sementes plantadas no coração. A Bíblia nos mostra isso claramente. Quando Gideão se via como o mais fraco da sua família, Deus enviou um anjo que disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não se via como valente, mas aquela palavra de identidade mudou seu destino. Ele saiu de covarde escondido para líder de um exército vitorioso. Aqui está a lição. Aquilo que você acredita e repete sobre si mesmo se torna sua realidade. Se você insiste em declarar que é fracassado, sua mente e suas atitudes vão inconscientemente buscar confirmar essa verdade. Mas se você decide declarar: eu sou mais que vencedor porque Cristo me fortalece, você se conecta com a identidade que Deus já escreveu para você. Muitas pessoas passam a vida carregando rótulos que não foram escolhidos por elas. Rótulos como incapaz, medíocre, problemático. Mas você não precisa aceitar isso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Que você é filho amado de Deus, herdeiro de promessas, alguém criado para impactar gerações. As palavras moldam seu destino, porque influenciam suas escolhas. Quem acredita ser limitado nunca tentará coisas grandes, mas quem declara diariamente que nasceu para vencer, começa a enxergar oportunidades onde outros veem barreiras. Um exemplo claro disso é a história de José no Egito. Mesmo sendo vendido como escravo e preso injustamente, ele nunca deixou de se ver como alguém destinado à grandeza. E suas palavras de fé o levaram de prisioneiro a governador da nação mais poderosa da época. O que aprendemos com isso? Que não importa onde você esteja hoje, suas palavras podem projetar seu amanhã. Se você quer mudar de vida, comece mudando seu vocabulário. Aqui vai uma prática poderosa. Pegue um caderno e escreva 10 declarações sobre quem você é em Deus. Exemplo: eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou amado incondicionalmente.
Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou cheio de sabedoria e discernimento. Eu sou o portador da paz e da luz de Cristo. Leia essas declarações todos os dias em voz alta. Com o tempo, elas deixarão de ser apenas frases e se tornarão convicções profundas. E lembre-se, as palavras que você usa para se definir são profecias sobre o seu futuro. As palavras são muito mais que simples expressões. Elas carregam energia, moldam identidade e definem destinos. Se até hoje você falou coisas negativas sobre si mesmo, saiba que pode mudar isso agora. A boa notícia é que o mesmo poder que antes te aprisionava pode ser usado para te libertar. A partir de hoje, decida usar suas palavras como sementes de vitória. Declare vida, declare prosperidade, declare paz. Assim como Deus criou o universo com palavras, você também pode criar um futuro alinhado com o propósito divino para a sua vida. Nunca esqueça, o mundo ao seu redor responde ao que sai da sua boca. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo e faça parte dessa comunidade que cresce todos os dias aprendendo a usar o poder da palavra para transformar realidades. Ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais esse tema e revelar segredos que podem mudar completamente sua vida.